Você já deixou seu corpo enquanto dormia, e o que viu talvez tenha mudado tudo. Não era um sonho qualquer, era real, uma travessia entre planos. Chamam de viagem astral, mas é muito mais do que isso. É uma lembrança do que somos e do que esquecemos. A viagem astral é o desprendimento da consciência do corpo físico. Mas para compreender o que isso realmente significa, precisamos ir além das palavras. Imagine por um instante que você não é apenas esse corpo feito de carne e osso. Você é energia, consciência, presença que habita temporariamente uma forma. Durante o sono, o corpo descansa, mas o espírito desperta. É nesse momento, sutil, invisível, mágico, que muitos atravessam o véu, sem nem perceber. O plano astral é uma camada vibracional da realidade. Está entre o mundo físico e os planos superiores do espírito. É o lugar onde os sonhos se tornam vivos, onde pensamentos moldam paisagens, onde emoções ganham forma. É onde você se encontra com seres que parecem familiares, mesmo que nunca os tenha visto. Onde você revisita lugares que sente como se já tivesse vivido lá. Alguns chamam de plano dos sonhos, outros de mundo espiritual. Para os iniciados, é o campo onde o aprendizado continua, mesmo enquanto o corpo dorme. Para muitos, a primeira viagem acontece sem querer. Um sonho lúcido que vira algo mais, uma sensação de estar flutuando, de observar o próprio corpo dormindo. Outros vivem o fenômeno com clareza, levitam, atravessam paredes, voam acima das cidades ou mergulham em oceanos de pura luz. Mas o mais importante não são os fenômenos, é o que você traz de lá, porque no plano astral, você pode acessar verdades que foram esquecidas, pode reencontrar fragmentos da sua alma e receber mensagens que mudam a sua vida, em silêncio. É como se uma parte sua, que sempre soube quem você é de verdade, reaparecesse. Por isso, a viagem astral não é uma fuga, é um retorno à consciência, à origem, ao entendimento de que a realidade é muito mais ampla do que fomos ensinados. E você, talvez, já esteve lá, naquela noite em que acordou assustado, sentindo que caiu, ou quando teve um sonho tão real que te fez chorar ao acordar, ou ainda naquele instante em que viu seu corpo de fora. Esses são sinais, chamados portas que se abriram. O plano astral está à sua espera, mas não como um destino, e sim como um espelho, um reflexo daquilo que você realmente é, por trás da forma, por trás da carne. Você é alma viajante, você é consciência eterna, e este é apenas o começo. Zumbido nos ouvidos, um som agudo, vibrante, como se o próprio universo sussurrasse algo dentro de você. Uma vibração intensa percorre seu corpo. Não dói, mas assusta. Seu peito pulsa, seu estômago gira, e tudo parece se mover, sem que você esteja se movendo. A paralisia chega. Você tenta mexer o braço, mas ele não obedece. Tenta gritar, mas não há som. A mente, essa continua acordada, observando. Esse é o limiar, o ponto onde o corpo adormece, mas a consciência desperta. É aqui que muitos entram em pânico. Mas o que está acontecendo não é um ataque, é um convite. O corpo astral está se desprendendo. Você sente uma leveza incomum, como se estivesse flutuando, mesmo estando deitado. E então, num instante de silêncio absoluto, algo acontece. Você sai. Flutua acima da cama, olha para baixo e vê algo que não esperava. Seu corpo, deitado, parado. Você se vê de fora. É aqui que muitos entram em choque. Mas o verdadeiro iniciado respira, observa e sente. Essa é a libertação temporária da forma, a liberdade pura da consciência. Você pode ouvir sons que o corpo não ouvia,
Pode enxergar com os olhos da alma. Pode atravessar paredes. Pode voar. Sim, voar. Mas antes disso, há um momento decisivo. Você precisa escolher. Se entrega ou volta. Muitas viagens astrais não acontecem, porque o medo traz a alma de volta. O susto da paralisia. O som desconhecido. A dúvida bloqueiam o processo. Mas se você respira, confia e aceita, a viagem começa e você cruza portais invisíveis. É conduzido por uma energia estranha, mas familiar. Às vezes, você vai direto para o que precisa ver. Outras vezes, flutua, perdido entre mundos. Não existe GPS no plano astral, mas existe algo mais poderoso, a sua intenção. Ela é bússola, ela é escudo, ela é chave. Por isso, antes de dormir, antes de tentar sair do corpo, conecte-se com sua essência, eleve sua vibração, proteja sua alma, porque o que existe do outro lado é tão vasto quanto o universo e tão íntimo quanto o seu próprio espírito. Os sinais estão aí todas as noites. Zumbido, vibração, paralisia. Eles não são um problema, são um portal. Você está sendo chamado, apenas confie e vá. Lá fora, para além do corpo, para além da matéria, existe um lugar, ou talvez uma frequência, o mundo astral, um espaço entre os mundos, sutil, impalpável, invisível aos olhos físicos, mas plenamente acessível à alma desperta. É ali que os sonhos ganham forma, que os pensamentos constroem paisagens, que a vibração se torna realidade. No plano astral, a realidade não é sólida, ela é maleável e responde a você, à sua intenção, ao seu estado vibracional. Se você vibra medo, atrai sombras, se vibra paz, encontra jardins de luz. Não existem regras fixas no astral, mas existem leis sutis, leis espirituais, universais, que regem a consciência em todos os planos. Há locais lindos, templos de cristal, cidades flutuantes, florestas que respiram e seres que emanam sabedoria apenas com o olhar, mas também há abismos, regiões densas, alimentadas por pensamentos negativos, formas pensamento e dores que ainda não foram curadas. Tudo o que existe em você existe lá, ampliado, refletido, revelado. Muitos encontram mestres no plano astral. Outros reencontram parentes desencarnados. Alguns revivem vidas passadas. Outros conversam com símbolos. Sim, com símbolos. Porque o astral fala outra linguagem. Uma linguagem de arquétipos, de imagens vivas, de energia em movimento. Você pode se ver voando por sobre pirâmides douradas, ou mergulhando em oceanos feitos de luz líquida. Pode andar por corredores que se abrem com o som da sua própria voz, ou atravessar portais que se formam quando você pensa em alguém. E mais do que isso, você pode acessar bibliotecas cósmicas, locais onde estão registradas memórias da sua alma, o que os antigos chamavam de registros akáshicos. Ali, você pode relembrar lições que esqueceu, acordos que fez, verdades que nunca foram ditas, mas sempre foram sentidas. Mas cuidado, o astral não é um parque de diversões, é um campo de experiências e de testes. Seres de luz caminham por lá, mas sombras também. E não é raro que essas sombras se alimentem de emoções humanas mal resolvidas. Por isso, antes de sair do corpo, eleve sua vibração. Ore, agradeça, peça proteção. A energia que você carrega é seu escudo, seu amor, é sua bússola. Lá fora no plano astral, há muito mais do que se pode imaginar. Portais que conectam dimensões, lugares que existem fora do tempo, consciências que já foram humanas, e outras que nunca habitaram um corpo. Algumas vêm ensinar, outras apenas observa, e algumas te testa. Por isso, entre sempre com respeito, com discernimento,
e com o coração limpo, porque nesse mundo invisível não há máscaras. Tudo o que você é se revela, tudo o que você teme vem à tona, e tudo o que você ama te guia. O mundo astral é um reflexo de você, amplificado, eterno e vivo. Este canal é um farol. Não estamos aqui para te convencer. Estamos aqui para te lembrar que você é mais do que corpo, mais do que pensamento. Você é consciência viajante, centelha eterna, parte do todo e ao mesmo tempo único. Aqui falaremos sobre o invisível, sobre o simbólico, o espiritual, sobre o que os olhos não veem, mas a alma reconhece, sobre os caminhos ocultos, as verdades esquecidas, as histórias que atravessam eras e continuam vivas dentro de você. Falaremos de portais, de sonhos, de sincronicidades, de mitologias que não são apenas lendas, mas códigos antigos, chaves escondidas, para despertar quem veio lembrar. Se algo dentro de você sentiu esse chamado, então saiba, você não encontrou este vídeo. Este vídeo encontrou você. Não é coincidência, é sincronicidade. Talvez sua alma tenha pedido por isso, em silêncio, há muito tempo, e agora a resposta chegou. Seja bem-vindo ao Entre Mundos. Inscreva-se, ative o sino e se prepare, porque a jornada está apenas começando.